Deus não quer apenas que nós o busquemos, mas o busquemos de todo o coração. Ele não quer você vindo arrastado para a igreja. Ele não quer você lendo a Bíblia por obrigação, por temor, por performance ou qualquer outro motivo. Ele quer que você entenda o prazer disso. Mas o desafio que nós temos, e aqui eu quero terminar, naquilo que nos rouba, que nos atrapalha no relacionamento com Deus. Durante uma vida inteira eu sempre disse às pessoas, nosso maior inimigo é o pecado. Naquele dia, 19 de fevereiro de 2008, Deus me fez entender que, embora o pecado seja um grande inimigo, ele não é o único inimigo. Ele é um inimigo que tem cara de inimigo. Mas nós temos um outro inimigo, que muitas vezes não é visto como tal, porque não tem cara de inimigo. E naquele dia Deus me fez entender o que eu passei a classificar como distrações. Quando Moisés chega diante de Faraó, enviado por Deus com o comissionamento de dizer, deixa meu povo ir para que me adore. Êxodo capítulo 5, de 7 a 9, diz que a reação do faraó foi, vocês devem estar muito ociosos para estar pensando em adoração. E diz, nós vamos encher o povo de serviço, de trabalho, para que eles não tenham tempo de pensar em adoração. Quando você olha a tipologia bíblica, Faraó é um tipo e uma figura de Satanás. Ele escravizava o povo que Deus iria redimir e que se tornaria o seu povo, assim como no Novo Testamento. A Bíblia diz que Deus nos arrancou do império das trevas para nos fazer o seu próprio povo. Há um paralelo. E ali o que nós temos, no meu entendimento, é a revelação bíblica de que o inimigo quer impedir a espontaneidade da nossa busca a Deus, nos enchendo de coisas que nos distraem. E a diferença entre distração e o pecado é que o pecado é ilícito. Mas a distração normalmente são coisas lícitas, não são proibidas, não são pecado, não são erradas em si. Mas elas acabam ocupando um lugar de tamanha importância que elas concorrem com o lugar que deveria ser só dele. Isso acaba nos enredando. E eu comecei a perceber advertências na Bíblia que não podem ser ignoradas. Em Lucas, no capítulo 14, a partir do versículo 15, nós lemos um episódio muito esclarecedor. O texto diz, vamos lá, Lucas 14, a partir do verso 15. O texto diz assim, ao ouvir tais palavras, um dos que estavam sentados à mesa com Jesus disse, Jesus está ensinando sobre o reino de Deus. Um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse, bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Ele está comendo com Jesus, Jesus falando do reino. Ele simplesmente faz o comentário, bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino. O texto diz, Jesus, porém, respondeu, verso 16, certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados, venham porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro diz, comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Outro diz, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. Outro diz, casei-me, por isso não posso ir. Quando Jesus fala de banquete, banquete na Bíblia fala de comunhão. Não apenas de comer para refazer as forças, mas fala da valorização do relacionamento. Fala de um momento festivo. E algo que eu e você precisamos entender é que Deus criou e chamou o homem, não para uma religião, mas para comunhão, para relacionamento. Quando Adão, o primeiro homem, peca lá no jardim, e Deus depois aparece, a pergunta de Deus para Adão não é, o que é que você fez, cabeção? A pergunta de Deus para Adão foi, aonde você está? Como eu leio isso, Deus está dizendo, cara, o problema não é o que você fez. O problema é para onde o que você fez te levou, para longe de mim. E Deus está dizendo, eu quero você de volta, cara. Eu quero você de volta. Agora nós vamos pregar o evangelho, onde Jesus vem restaurar o propósito original, mas ele só perdoa o pecado, tira a culpa, mas não restaura a comunhão que Deus planejou desde o início. Jesus está dizendo, ele tem um banquete. Mas quando o banquete estava pronto, as pessoas começaram a dar desculpas. Nenhuma dessas desculpas diz respeito a uma coisa ilícita. O primeiro diz, comprei um campo, peço que você me desculpe. Aquisição de uma propriedade. Eu estou há quase 30 anos pastoreando. Nunca vi um crente reclamar, pastor, coisa difícil, comprei uma casa própria. Todo mundo, não importa se é a casa própria, se é uma propriedade para os negócios, se é a casa de campo ou da praia, todo mundo normalmente vem empolgado. Bênção de Deus, resposta de oração. Se for bem crente, ele vai dizer cumprimento de promessa. Porque todo mundo vem empolgado, porque olha como algo bom.
E nenhum de nós vai dizer que é ruim. O segundo diz assim, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. As juntas de bois na época eram os tratores, os New Holland de hoje. Eu moro no Paraná, gente, apesar de estar em Curitiba, né, é um estado, talvez, que esteja aí relacionado entre as potências agrícolas do país. E é impressionante quando você começa a pensar no que existe por trás dessa máquina que alimenta o país e outros lugares do mundo. Agora, um camarada que na época dependia de arar a terra na força do braço e conseguia ter 5 juntas de bois para arar a terra, para a colheita, isso significava aumento da produtividade. Aumento da produtividade, dinheiro no bolso. Nunca vi alguém reclamar, coisa terrível, esse mês o negócio, né, produziu 5 vezes mais. Ninguém vai reclamar, todo mundo vai dizer, bênção de Deus. Resposta de oração, cumprimento de promessa. O terceiro motivo é o que menos dá para falar mal, porque é plano e propósito de Deus. Casei-me, portanto não posso ir. Casamento não é algo ruim. Ruim é a escolha que alguns fazem, de com quem casar ou de como tocar o relacionamento. Mas no plano de Deus era para trazer alegria e completar o ser humano. Mas até isso, que é parte do plano e do propósito de Deus, pode ocupar um lugar que não lhe pertence. O problema das distrações não são as coisas em si, mas são quando elas se tornam tão importantes a ponto de concorrer com o lugar de importância daquele que deveria ser o mais importante. Então, mesmo que não sejam coisas erradas em si, elas podem ocupar um lugar errado na nossa vida. E muitas vezes nós estamos com a guarda baixa, sem nenhum tipo de defesa para isso. Quando nós começamos a pensar na perspectiva bíblica correta, algo precisa mudar na maneira como lidamos com as coisas. Naquele dia, eu me lembrei de Noé. A Bíblia diz no livro de Gênesis, Noé plantou uma vinha e colheu o seu fruto. Quando a gente só lê essas 2 frases, não significa muita coisa. Mas se você pensar com a lente cultural dos povos antigos do Oriente, todo momento de colheita era sempre um momento de muita festa, de muita celebração, e sempre havia uma celebração a algum tipo de divindade. Quem não cria no único Deus, o Criador de todas as coisas, fazia isso em outros formatos. Isso era algo tão forte, que através de Moisés, na lei, Deus regulamentou a festa da colheita, onde eles iriam celebrar o Senhor. Então, Noé colheu, ele vai festejar, inclusive, em gratidão ao Deus que o abençoou. E a Bíblia diz que ele tinha plantado uma vinha. Logo, o fruto que ele colheu foi o quê? Uvas. Na festa, a Bíblia diz que ele se embebedou com o vinho, fruto da bênção recebida. E naquele dia o Senhor falou ao meu coração, muitos de vocês estão se embriagando com as minhas bênçãos. Alguns de vocês pediram um lugar de promoção profissional e já não têm um coração para mim. Alguns de vocês alcançaram uma prosperidade material e se embriagaram com essas coisas. Ele me disse, alguns de vocês estão embriagando com o crescimento do ministério. E aí ele virou para mim e falou, inclusive você. E já não tem um coração para mim. Eu não vim aqui te apontar o dedo ou jogar pedra em você. Eu vim contar a história da minha correção. Na esperança de que a carapuça lhe sirva. E de que isso possa te ajudar de alguma forma. Por quê? A gente é tudo farinha do mesmo saco. A gente tem uma estrutura muito semelhante. E naquele dia, o Senhor fez uma outra analogia comigo e disse, você lembra da história do videogame do seu filho? Eu falei, lembro. Aquilo era muito fresco na época. Eu tinha dado um PlayStation, não me lembro se era o 2 ou se era o 3 para o meu filho. E eu nunca vi meu filho tão feliz. Porque a gente tinha vivido momentos de muita dificuldade, no sentido de não ter recursos sobrando. Eu lembro que o primeiro videogame dele foi um Super Nintendo. Ele dizia, pai, eu queria tanto um videogame, todos meus amigos têm. Eu falei, filho, nós vamos orar para Jesus te dar, porque papai não está podendo não. A gente não tem condições nesse momento. Era uma época de muito sacrifício, a gente plantando, né, igrejas, se doando, sem recursos. E eu lembro que um dia ele ganhou o tal do Super Nintendo. Depois um dia ele falou, pai, será que é errado a gente pedir para Deus um PlayStation? Tipo, o senhor não vai rolar mesmo. Eu falei, por que seria errado, filho? Ele falou, Deus já deu um Super Nintendo, mas assim, todos meus amigos já têm PlayStation, só eu que estou no Super Nintendo. Eu falei, vamos orar, filho. Ele acabou ganhando de alguém um PlayStation. E depois foi a mesma coisa com o 2. Então esse aí foi o 3. Eu lembro que ele falou, pai, agora eu não quero o pai do céu. Eu quero o pai da terra me dando um PlayStation. Porque o senhor nunca me deu nada. E agora as coisas estão melhorando. Eu falei, eu vou fazer um sacrifício, esse eu te dou.
E eu consegui juntar aquilo. Eu lembro o dia que eu apareci com esse PlayStation em casa. Esse menino fez tanta festa. Eu não me lembro na vida, ele tem 24 anos hoje, eu não me lembro na vida ele ter feito tanta festa com presente como esse. Ele corria, ele gritava, ele jogava no chão, ele estribuchava, ele segurava minhas bochechas e dizia, você é o melhor pai do mundo. Aí começava a correr, joga no chão, aí eu repetia o ciclo todo. Ele surtou. Eu fiquei tão feliz de ver a alegria do meu filho. Mas eu perdi meu filho por videogame depois daquilo. Eu passei 17 anos viajando em média 3 dias por semana, quinta, sexta, sábado. Quando eu chegava, a gente já tinha o ritual de recepção. Mas depois do videogame, quando eu passava pela porta, minha filha, a caçula estava lá esperando, meu filho não. Eu fazia festa, brincava com ela. Quando ela cansava, ia fazer algo, dizia, filho, cadê você? Já vai, pai, já vai, só vou passar de fase. Teve uma época da minha vida que eu não podia ouvir essa frase, irmão, vou passar de fase. Eu estava num evento, um dia um pastor falou, cara, você ora por mim? Eu falei, eu oro pelo quê? Ele falou, não, eu sinto assim que ministerialmente eu estou passar de fase. Eu falei, você quer que eu ore? Arruma outra frase. Ele não entendeu nada. Bom, eu falei, eu não oro, com esse negócio eu não oro. Teve um dia que eu quase joguei o videogame, eu morava num sobrado, pela janela do andar de cima, gente. Sério, faltou pouco. Eu cheguei a pegar nele, tinha muito fio para tirar, deu tempo de pensar. Olhei para a janela, eu estava assim, doido com aquilo. E Deus disse, você lembra daquilo? Eu falei, lembro, com sentimento ainda. E disse, vocês fazem isso comigo o tempo todo. Coisas que vocês quiseram tanto, pediram tanto, que quando eu dei, vocês surtaram que nem seu filho. Você é o melhor pai do mundo. Estão roubando vocês de mim. E aquilo me trouxe um santo temor. Eu queria terminar só dizendo para você uma última coisa. Em Lucas, no capítulo 10, dos versículos 38 a 42, a gente tem um texto que é muito conhecido, mas acho que pouco entendido. O texto diz, quando eles iam de viagem, Jesus entrou numa aldeia. Certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Outras versões dizem distraída com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quando a Bíblia fala de Marta preocupada com o serviço, nós precisamos entender a motivação. Hospitalidade não era algo só cultural para eles, era uma ordenança bíblica. Jesus não chegava sozinho, tinha uma tropa que andava com ele. Esse povo não tinha comida congelada, como eu e você temos no freezer e um micro-ondas para esquentar. Receber uma quantidade de pessoas era trabalhoso. Ela tem uma mão de obra na cozinha, que é sua irmã, 50% que está fora. Porque a Bíblia diz que Maria está sentada aos pés do Senhor, ouvindo a palavra. Eu imagino que ela deve ter passado por trás de Jesus algumas vezes. Vem me ajudar. A Bíblia não é clara sobre isso, mas eu imagino Maria. Tipo, não estou aqui, não é comigo. Porque ela queria ouvir o Senhor. Marta fica tão indignada que ela pede para Jesus interferir. O Senhor pode dizer para ela, tipo assim, já que ela não me ouve, quem sabe o Senhor. E ela só falou isso porque achou que Jesus ia ficar do lado dela. Jesus deu uma invertida na Marta. Falou, Marta, Marta, você está agitada, preocupada, distraída com tanta coisa. E diz assim, uma só coisa é necessária. E aqui eu queria chamar a sua atenção, porque eu vejo um pessoal gastando uma fortuna com alguns coaches para dizer para eles o que é importante. E não estou falando contra. Priorize sua vida, mesmo que custe investimento. O que eu não entendo é investir tanto para alguém te dizer o que é importante e não ouvir aquele que, para rebaixá-lo, a gente o chamaria do coach dos coaches, o que ele está dizendo de graça. Então, sem criticar o que faz ali, para mim não faz sentido pagar para ouvir alguém aqui, quando Jesus está dando a dica assim de graça. E diz uma só coisa é necessária. Ele está dizendo, no final das contas, geração de meus pais nunca entendi por que dizer no frigir dos ovos. Se alguém entender por que é que falava isso, me explica, que eu estou curioso a vida inteira. No final das contas, uma só coisa é necessária. Qual? E diz Maria, escolheu a boa parte. Quando nós entendemos a razão da existência, buscá-lo, quando nós entendemos o que é preencher esse lugar, mesmo que essas outras coisas, inclusive agradar e tratar bem Jesus, sejam importantes, elas não podem concorrer com o que é mais importante. E naquele dia eu entendi a frase que Deus falou. Até que nada mais importe. Quando eu e você chegamos ao lugar onde nada,
absolutamente nada tem a importância que ele tem, o valor que ele tem, as coisas mudam. Durante 10 anos, eu nunca mais fiz um jejum prolongado, com medo de cair naquele erro da performance. Até que 10 anos depois daquela experiência, Deus me disse, eu nunca falei para você que jejuar era errado. Eu só disse que sua motivação estava errada. Jejuar apenas para manter a performance e não por querer algo de mim, estava errado. Naquele ano 2008, quando eu entendi isso, eu fiz a coisa certa do jeito certo. E eu fiz um jejum de 40 dias. Eu lembro que estava no 6º dia quando fui pregar na igreja do seu pai. E aquilo mudou a minha vida para sempre. Foi a partir disso que a gente escreveu esse material. E eu comecei a pregar por todo o canto uma mensagem que tem um propósito. Chamar sua atenção para não viver apenas na esfera da performance, mas entender que a Bíblia diz a intimidade do Senhor. É para aqueles que o temem, aos quais Deus dará a conhecer a sua aliança. Você recebe essa palavra? Espírito Santo, se o Senhor não vivificar o que foi dito, terá sido só um discurso, no máximo motivacional. E nós precisamos de mais do que isso. Toca as nossas vidas. Ajuda cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar a entrar naquele lugar de compreensão, onde a tua palavra tem aquela aplicação que o teu Espírito Santo, só Ele pode fazer, personalizada. E eu oro que ela cumpra o propósito pelo qual tem sido liberada. Eu oro que o Senhor nos corrija, nos instrua, nos provoque, nos desperte a te buscar de uma forma nova. E que aquilo que o Senhor começou aqui agora não termine no final desse culto, mas continue. Não apenas continue, cresça, progrida para a glória do teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém.